Rafael. E é isso aí, seja muito bem-vindo a mais um programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para falar com você sobre os mais diversos temas conectados à tecnologia, ao direito digital, à segurança da informação e à proteção de dados. É isso mesmo. Para você que está aí me ouvindo pelas ondas da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, eu faço o convite para que venha aqui para um Instagram e compartilhe aqui suas opiniões comigo, participe do programa, porque ao mesmo tempo que estou aqui no estúdio da rádio, eu estou aqui numa live pelo Insta, no Rafael.luizcosta, Rafael.luizcosta, Luiz com Z, vem pra cá e você pode também passar a me seguir e ter contato aí com todo o conteúdo que nós já fizemos até aqui. Para você ter uma ideia, o programa Direito e Tecnologia raramente ele repete um tema, mas sempre são temas correlacionados, tá bom? E você pode também entrar lá no canal do YouTube, Direito e Tecnologia, e ter acesso a alguns outros vídeos, algumas outras interações que eu tive em outros podcasts e outros canais do YouTube. E você pode aí ficar por dentro. Ó, vou mandar um abraço para quem já está aqui, ó. Um abração a Dani, Maria Mota, Marcelo Moreta, um abraço, meu amigo. Quanto tempo, hein? É isso aí, pessoal. Ó, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é importantíssimo e causa muitas dúvidas aí nas pessoas, que é a questão da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados para pequenas empresas. Você que tem uma pequena empresa, você que começou agora, será que você precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Será que você pode sofrer uma multa por conta disso, porque você não observou a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, gente, para responder essas perguntas, eu resolvi trazer esse tema para tirar essas dúvidas, né, do pequeno empreendedor, que ele já se preocupa com uma série de coisas, não é? Tem que vender, tem que atender, tem que executar, não é? Não é fácil ser um pequeno empreendedor. Você sabia que as pequenas empresas, elas correspondem a 30% do PIB do nosso país? Então, na verdade, os pequenos são aqueles que suportam os grandes, não é mesmo? Então, gente, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, a importância da proteção de dados, ela é tamanha que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela precisou, ela gerou aí, elaborou, editou uma resolução, a resolução número 2. Ela foi editada no dia 27 de janeiro de 2022 para falar de agentes de pequeno porte. Então, gente, o que acontece é que as empresas de pequeno porte, elas não estão desobrigadas a se adequarem à LGPD, tá? Não entendam assim. Toda e qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica que trata dados pessoais deve se adequar à LGPD, ok? Não estão desobrigadas. Então, esse já é o primeiro ponto. Todo e qualquer agente de tratamento precisa observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o ponto é que muita gente fica se perguntando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Apesar dela já estar no nosso ordenamento jurídico aí há pouquinho mais que 4 anos, estamos indo aí para o 5º ano desde que essa lei entrou em vigor, e com ela muitas dúvidas mesmo. Mas o ponto que eu quero trazer com você aqui é que a ANPD, ela publicou no dia de ontem, no dia 14 de junho, um formulário
que representa um registro de tratamento dessas informações. Quais informações, Rafael? Você aí que coleta nome, telefone, CPF, foto, endereço, e-mail, tudo isso são dados pessoais. Você que coleta tipo sanguíneo, biometria, registro da face, né? O funcionário, por exemplo, ele precisa apresentar a face para que o leitor tenha aí um reconhecimento facial. Dados de saúde, esses são dados sensíveis. E se você trata dados sensíveis, também tem que observar a LGPD, mais cuidado ainda com os dados sensíveis. Porque se um dado sensível como esse vaza, ele pode comprometer o titular. Imagine você, talvez você tenha aí alguma enfermidade, ninguém precisa saber disso. Imagine se aquele lugar onde você foi, ele não presta atenção, não tem esse cuidado. Uma clínica, não importa o tamanho, ela pode ser pequena, ela trata dado pessoal sensível. E aí, será que a clínica está observando a LGPD? Então, gente, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, é importante que vocês entendam que essa lei é uma lei multidisciplinar. Como assim multidisciplinar? Ela não fica apenas no campo do direito. É tanto que existem aí vários profissionais considerados de POs, que eu já vou explicar o que é, que eles não são advogados, né? Até porque a lei não instituiu que deve ser um profissional do direito, um advogado. Então, ela é multidisciplinar no sentido de que ela visita outras áreas, como, por exemplo, a tecnologia e a segurança da informação. Então, vamos imaginar você aí que trata dados pessoais e você utiliza a famosa nuvem. Você utiliza a nuvem, né? Você coloca aí os dados dos seus clientes no OneDrive, no Google Drive, eu ia falar SkyDrive, né? SkyDrive não existe mais, gente. No Dropbox. Então, imagine só que no momento em que você está fazendo isso, você está tratando dados. Sabia disso? Você está tratando dados e você pode, inclusive, estar compartilhando esse dado com uma outra empresa e ainda ela não necessariamente está aqui no Brasil. Pode ser que quando você coloque esse dado em nuvem, você pode estar hospedando na Califórnia. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa informar isso para o seu titular. Quem que é o titular? Eu, você, a pessoa natural que fornece seu dado. Então, no estabelecimento que você fornece seu CPF, esse estabelecimento ele tem que te conscientizar através de um termo de consentimento ou dependendo do tipo de tratamento, ele deve te entregar uma política de privacidade mostrando como que ele trata os seus dados, quais cuidados ele vai ter com os seus dados. E aí, pessoal, é onde entram os cuidados com o dado pessoal e o que você precisa ter. Então, você que tem uma pequena empresa, não importa o segmento, Se você coleta dados de clientes, armazena esses dados pessoais que eu citei aqui, nome, telefone, endereço, e-mail, cargo, tipo sanguíneo, dados de saúde, tudo isso são dados pessoais. Você vai começar a notar que empresas para que você vai prestar serviços, elas vão começar, se é que já não estão fazendo, a perguntar se você está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Se você está observando essa lei. Por quê? Porque, gente, no momento em que essa empresa ela compartilhar os dados dos clientes dela com você, ou os dados dela contigo, ela também é responsável por esse compartilhamento. Porque ela está fazendo um compartilhamento com você. Então, imagine só, essa empresa ela se preocupou
em cuidar dos dados, em proteger, em aplicar ferramentas cibernéticas como, por exemplo, firewall, criptografia para proteger os dados. Tudo isso e de repente ela transfere os dados, compartilha os dados com você e você não, a sua empresa que é menor não se atentou a isso. Não se preocupou em proteger, está lá num notebook qualquer, está numa nuvem desprotegida, uma nuvem pública, né? E aí? Como que fica? Se você sofre um ataque, ou se você... Vamos colocar algo até mais simples aqui. Se seu notebook é furtado, como você vai explicar isso para o seu cliente de que você não se preocupou em cuidar dos dados que ele transferiu para você, que ele compartilhou, melhor dizendo. Tem diferença de compartilhamento e transferência, não é o caso, não vou entrar no assunto. Mas que ele compartilhou com você. E aí? Né? O que você vai dizer para o seu cliente? Porque você vai ter que explicar em algum momento que seu computador foi furtado e ele vai perguntar, mas espera, os meus dados estavam lá? Os dados que eu estou compartilhando com você estavam lá? Tinha backup nesse seu notebook? O disco rígido do seu notebook, ele estava criptografado? E aí é onde você começa a falar, então, bom, veja bem, né? E isso é importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo. Muita gente não se atenta a isso porque ainda não aconteceu, né? É um problema, o pessoal só vai começar a prestar atenção depois que acontecer. Só que eu estou vendo um monte de pequenas empresas sendo alvo desse tipo de pergunta. Não é alvo no mau sentido, tá? Mas estão direcionando isso para essas empresas. Como eu disse, pequenas empresas aí correspondem a 30% do PIB do nosso país. Então, é lógico que os maiores vão se apoiar nos menores, porque muita coisa é terceirizada, né? Muita coisa é terceirizada. Então, se você não observou, não se preocupou com a proteção de dados, que é obrigatório. Gente, vamos lá. Nós temos agora a proteção de dados pessoais como direito fundamental, positivado na nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 79. Primeiro ponto. Temos uma lei federal que surgiu antes da emenda, né, da emenda constitucional 115, tá, que foi que inseriu esse inciso 79. Temos uma lei federal que obriga pessoa jurídica e natural a cuidar dos seus dados. E você não está observando o que vai começar a acontecer com a sua empresa, você não vai fechar cliente. Você vai ter dificuldades em fechar com clientes. Então, olha só como isso pode ter aqui um problema para você. A Smith-Kate está dizendo aqui, tivemos problema com isso aqui nos Estados Unidos, com dados pessoais. Tá vendo, gente? Dado pessoal, a legislação de dado pessoal, ela é global. Essa preocupação é global, melhor dizendo. Essa preocupação é global. E o Brasil, agora que ele está nesse caminho. E o que ocorre? A LGPD, ela definiu, melhor dizendo, a ANPD, ela definiu, nessa resolução número 2, que os agentes de tratamento de pequeno porte, eles não precisam indicar um DPO, um encarregado de dados. Gente, quem é o DPO, quem é o encarregado de dados, Rafael? O DPO ou encarregado de dados é o responsável por administrar o programa de privacidade na sua empresa. Ou seja, ele é o responsável por cuidar da manutenção da proteção de dados dessa lei dentro da sua empresa. Entretanto, né, como eu disse, a ANPD ela desobrigou, nesse sentido, a indicação de um encarregado por essas empresas. Em empresas maiores, gente, se vocês aí que estão me ouvindo tenham curiosidade, gente, a ideia aqui é conscientizar vocês.
tenham curiosidade, pegue o site de qualquer empresa gigante aí e procure lá a política de privacidade dessa empresa. E você vai ver ao final dessa política o nome do encarregado de dados, o nome do DPO. Porque elas são obrigadas, por lei, por força do artigo 41 da LGPD, a indicar o encarregado de dados. É isso que as empresas menores não precisam fazer. Elas não precisam indicar. Entretanto, isso não quer dizer que pequenas empresas não precisam observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você for aqui no meu Instagram, no rafael.luizcosta, você vai ver que eu publiquei ontem o modelo do registro de tratamento que a ANPD liberou. Muito simples, muito simples. O ponto é, eu pergunto a você que está aí me ouvindo, eu pergunto a você, você tem ideia por onde começar a adequar a sua empresa? Por menor que ela seja, pode ser só você. Pode ser só você. Se você trata dados pessoais, você vai se enquadrar. Então, você tem ideia de por onde começar? Né? Eu estou aqui problematizando um pouquinho. Um pouquinho. Não estou condenando aqui a postura da ANPD de dizer para essas empresas que elas não precisam indicar um encarregado. Por que a ANPD provavelmente fez isso? Porque se você vai indicar um encarregado, você precisa pagar esse profissional. Né? E às vezes pagar um profissional assim, esse profissional não é lá muito barato. Pode ser que fique complicado para uma empresa de pequeno porte. Entretanto, essa responsabilidade passa a ser sua. Então você que está aí, que tem que vender, que tem que tratar com o cliente, que tem que operacionalizar, agora você também precisa se preocupar com a proteção de dados. Então veja, é um outro problema, Rafael? Não vejo como um problema, mas precisa de maior conscientização. Você precisa aí saber um pouquinho mais. Mas aí como é que você sabe disso? Né? E um outro detalhe, antes a gente até falar um pouco de como que você vai se preparar para você mesmo adequar a sua empresa, eu quero dizer que aqui, primeiro, é importante que essa resolução da ANPD para agentes de pequeno porte, ele precisa, quem que estará enquadrado dentro dessa hipótese de agente de tratamento de pequeno porte? Aqueles que estão ali referidos no artigo 966 do Código Civil. O artigo 966 do Código Civil, ele mostra, então seriam pequenas empresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos. E, de novo aqui, o empresário, melhor, corrigindo o que eu disse anteriormente, o empresário que se refere ao artigo 966. Tá bom? Gente, eu gostaria aqui de falar com vocês um detalhe. Então, de novo, a ANPD, ela desobrigou a necessidade de uma empresa de pequeno porte de indicar um DPO. Né? Só que a responsabilidade é sua. Das maiores empresas também, mas as maiores empresas vão contar com um profissional como esse. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, que é por conta de vocês que eu estou aqui, não é? Os meus ouvintes queridos, as pessoas que me seguem no Instagram, eu agradeço imensamente essa força que vocês trazem aqui para o programa. É muito legal, tá? A semana passada a gente trouxe um tema sugerido por uma ouvinte. Foi muito legal, um tema muito interessante. Se você não viu, tá aqui no Instagram, está no YouTube também, canal Direito e Tecnologia. Mas o que eu queria... Eu vou colocar uma enquete no meu Instagram hoje, um pouquinho depois que eu sair aqui do programa, que eu quero saber se você gostaria de receber um treinamento para você mesmo aprender a adequar a sua empresa de pequeno porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Rafael, mas minha empresa é maior. Tem problema, pode vir.
tá? Mas eu quero ouvir de vocês. Então eu vou colocar uma enquete e gostaria de saber se vocês gostariam de receber um treinamento dado por mim, tá? Para aprender sobre proteção de dados e segurança da informação. E nisso você vai aprender como adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. E mesmo se você não quiser adequar, o que você pode ganhar? Você pode ficar esperto. Porque, gente, nessa onda da LGPD, surgiu aí uma série de consultorias que diziam adequar as empresas à LGPD. E tomem cuidado, tá? Tem muita gente boa, claro, mas como em toda área, tem muita gente superficial que diz que adequou e não adequou. Entregar uma política de privacidade para você não significa nem um pouquinho que você está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vou colocar uma enquete, responda para mim se você gostaria de ter um treinamento onde vai te capacitar a entender da Lei Geral de Proteção de Dados para a sua empresa, os cuidados que você deve ter e ainda observar se a consultoria que talvez você já tenha contratado, se ela realmente está fazendo corretamente, tá? Coloca para mim, eu vou colocar uma enquete aqui, tá bom? E você responda, por gentileza, se você gostaria de receber um treinamento desse comigo aqui para aprender sobre proteção de dados, ok? Gente, olha, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Para você também aí, eu vou direcionar bastante também para o pequeno e médio empresário. Olhem para a sua marca. Você está cuidando da marca da sua empresa? Você criou aquele nome fantástico, pensou em cores, fez numerologia para tudo dar certo, mas você esqueceu de algo importante, que é o registro da marca. Pois bem, como é que você sabe se sua marca está protegida, se não tem ninguém usando a sua marca? Já pensou? Às vezes você está se posicionando e tem outra pessoa lá também na sua rede social, nas redes sociais, se posicionando com o mesmo nome que você e pior, faz a mesma coisa que você. Aí você fala, não estou vendendo. E descobre que alguém te procurou e infelizmente encontrou outra pessoa. Isso é muito comum de acontecer. Então, vou deixar uma dica aqui para você. Entre em contato com a PA Produtores Associados. Eles estão aí no mercado há 30 anos. 30 anos no mercado, gente. Cuidando de marcas e patentes. Então, são pessoas sérias, uma empresa séria, que já registrou, já patenteou, sei lá quantas marcas aí. Entre em contato pelo 11 97539 6527. 11 97539 6527. Vou repetir mais uma vez. 11 97539 6527. Fale com a Rosana Galizzi e peça uma análise da sua marca. Eles vão fazer com o maior prazer. Até porque, gente, marcas e patentes, esse assunto merece registro, não fique de fora, não vacile. A Smith Kate aqui, lá dos Estados Unidos, depois Smith, fala para mim de onde você está aí dos Estados Unidos, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência, por contribuir aqui no Instagram. Ela está dizendo aqui, quanta informação útil e necessária para a proteção de dados. É isso mesmo, gente. Eu sempre digo aqui no programa que nós estamos inseridos numa sociedade digital. Depois eu vou trazer um tema que eu estou vendo aí, eu já trouxe esse tema, já falei sobre isso antes, que é a engenharia social. Eu vou trazer esse tema aí com muita força para vocês, com muita energia, porque eu quero que você entenda e comece a observar o que é uma engenharia social. Tem gente caindo em golpe, achando que está investindo com assessor de grandes corretoras e perdendo muito dinheiro, fazendo Pix para o golpista, por conta de uma engenharia social. Então, gente, eu prometo para vocês, talvez semana que vem eu não consiga trazer esse tema, que já tem outra coisa, mas eu vou trazer o quanto antes, já falei disso antes, e vou trazer de novo para falar sobre engenharia social, tá bom? A Smith tá de Ohio,
Que legal, Smith. Muito obrigado. Venha mais vezes. Moreto, um grande abraço para você também, meu querido. Gente, o meu tempo aqui chegou ao fim. O Pedrão já tá quase entrando aqui no estúdio. Ele é bravo. Não vou correr o risco. Esse foi o programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e deixo aqui um grande beijo no seu coração. Fui, tchau.